Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Olá, sétimo ano, seja bem-vindo à nossa primeira aula de ciências e vamos começar a nossa aula de hoje falando de um assunto bem conhecido, um assunto que você já viu desde lá do ensino fundamental 1, viu no sexto ano e agora você vai ver no sétimo ano, mas porém de uma forma um pouco diferente. Então nós vamos falar sobre as características gerais dos seres vivos. Quando nós falamos de características gerais dos seres vivos, você deve estar pensando assim, nossa, a professora vai falar a resposta certa, algo bem fácil de você encontrar, uma frasezinha que vai resumir o que são os seres vivos. Mas não é bem assim, não é bem fácil de resumir o que seria o ser vivo. E essa resposta correta só vai te atrapalhar. Então, a melhor ideia é fazer então uma lista de características, onde você vai conferir se aquele ser vivo que você está observando, se aquela entidade que você encontrou é ou não um ser vivo. E agora nós vamos listar todas as informações, tá? As características gerais, o que pode considerar um ser vivo ou não. Então, para te ajudar nessa missão, eu vou listar algumas características dos seres vivos que você encontra aqui no nosso planeta, ok? Então, a ideia de um ser vivo, tá? As características, o que ele deve ter célula, capacidade de se reproduzir, ele possui também a capacidade de crescer e se desenvolver, ele pode evoluir, pode se modificar, ele apresenta material genético, uma série de elementos químicos padrão que eu posso encontrar em vários seres aqui no nosso planeta. E também, pessoal, a resposta a estímulos externos. Ele responde quando o ambiente interage de alguma forma com eles, ok? Essas características que eu posso encontrar nos organismos aqui do nosso planeta. Para que você possa usar aí essas características como base aí da sua pesquisa, a gente precisa meio que entender o que cada uma delas significa. E quando nós falamos de presença de células, nós temos que estruturas celulares já reconhecidas. Na natureza química aqui do nosso planeta, nós encontramos as células eucariontes e as células procariontes. O único ser que nós não podemos classificar como vivo nem vivo seria o vírus, que ele está fora dessa classificação. Ele não possui células, tá? Então, a ideia é você procurar uma célula eucarionte ou procarionte, ok? O próximo item seria a possibilidade de reprodução. Existem 2 métodos de reprodução, que são os mais simples, né? Que são o sexuado e assexuada. A parte sexuada, ela envolve gametas. Então, eu preciso de estruturas para gerar a célula com a função exclusiva de reprodução. E a assexuada são processos que estão mais ligados a seres unicelulares, muito simples, onde acontece a divisão desse organismo. Quando ele é composto por uma única célula, que ele se torna 2 e assim por diante. E a próxima característica seria a capacidade de crescer, se desenvolver. Quando você nasce, você é uma miniatura de humano, mas aí você vai passar por processos de aperfeiçoamento. Ou seja, seu organismo vai se aperfeiçoar, vai ganhar novas células e vai melhorar a estrutura dele. Sendo assim, ele vai acabar melhorando, crescendo, ok? O próximo tópico seria a evolução, que é diferente de crescer. Não é um organismo, nós não estamos falando de indivíduo, estamos falando de população. Por exemplo, a nossa espécie, ela evoluiu e deixou para trás vários ancestrais, assim como todos os seres vivos que habitam aqui na Terra. Quando nós falamos de responder a estímulos externos,
Quer dizer que, para o ser vivo existir em um determinado local, ele interage com o meio. Eu preciso que ele responda a informações como, por exemplo, temperaturas, se está alta, se está baixa, ou se tem algo que está incomodando ele. Principalmente quando nós falamos nesse requisito, a ideia de você estar sem alimento ou estar em um local que realmente destrua seu organismo. Então, isso seria uma ideia de responder a estímulos externos, ok? A presença de material genético é uma das discussões lá do vírus que eu citei para vocês. A ideia de ter material genético já é uma informação muito boa quando se trata de seres vivos, mas esse material genético ele tem que ter uma organização, ele tem que ter toda uma estrutura, que talvez a presença de célula ajudaria bastante, ok? Já que eu tenho uma célula e também tenho material genético, eu posso ter reações químicas ali coordenadas dentro de uma estrutura. Isso nós chamamos de metabolismo, ou seja, todas as reações químicas que estão acontecendo ali, por algum motivo, é o que nós chamamos de metabolismo. É uma dica boa para encontrar seres vivos, né? E para finalizar, pessoal, a última ideia, que talvez seja mais importante, é a composição desse ser vivo. Bom, se você ainda não ouviu falar, mas vai ouvir falar agora da palavra CHOMPs. CHOMPs significa vários elementos que podem estar presentes praticamente em todas as formas de vida que nós já conhecemos. É o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que seriam esses elementos que formam essa palavra CHOMPs. Então é isso, não é tão fácil assim fazer essa diferenciação de ser vivo e não vivo, mas é importante que você faça uma lista, como eu falei lá no início da aula, faça uma organização para você conseguir fazer essa diferença entre o ser vivo e o não vivo. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!